Pessoas, eu sou Yasmin Bacon e este é o de Bacon Terror, e já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque aqui eu tento postar conteúdo de terror diário. E a pedido de muitos de vocês lá no meu TikTok, e aqui nos comentários do YouTube também, eu tô trazendo esse vídeo que é sem cortes, então se você não curte esse tipo de vídeo, já vê que tem outros conteúdos assim aqui no perfil, com cortes e com os erros já tirados e tudo mais. Quem sabe eu não solto uma versão deste vídeo aqui sem cortes algum dia, mas é a forma que eu encontrei também de conseguir trazer mais vídeos aqui pro perfil. Porque pra quem não sabe, né, eu sou mãe, tudo aquele blá blá blá, não vou ficar enrolando demais, só que infelizmente eu não consigo trazer a constância que eu queria e que vocês me pedem. Também, o último aviso é que eu estou atualizando o Spotify. No momento que esse vídeo está saindo, eu estou atualizando, então até amanhã, depois de amanhã, já deve estar tudo resolvido, já devemos estar com o Spotify atualizado. E hoje nós temos um relato de Natal, que eu já estou em clima natalino, não sei vocês, mas é assim e tá tudo bem. E lembrando que para vocês também deixarem os relatos de vocês podem mandar no meu e-mail, que tá aqui na descrição. Dito tudo isso, vamos direto pro relato, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo. Se tiver a opção de hypar, você hypa aí também, por favor, que ajuda bastante. Então, o relato ele veio sem título, mas ele já começa com: Oi, Yas, tudo bem? Eu me chamo Raquel e você pode ler os nomes do relato e locais todos tranquilamente, já que todos estão de acordo. Gostaria de dizer que gosto muito do seu conteúdo e que esse relato, na verdade, aconteceu com o meu namorado, mas ele tem muita preguiça de escrever e deixou que eu fizesse. Escrevi num estilo mais narrativo porque foi o que eu consegui melhor. Espero que não se incomode. Gente, eu não me incomodo com essas coisas. Podem mandar como vocês quiserem. Beijos e amo seus vídeos. Beijo, Raquel. Então, o que acontece? Vamos lá pro relato em si. Vou tentar contar isso do jeito mais direto possível, porque eu sei como soa quando alguém diz: vi um homem parado atrás da árvore de Natal. Eu mesmo, há alguns anos, provavelmente faria piada, mas hoje em dia eu não faço mais, não depois do que aconteceu na casa da minha mãe. O meu nome é Lucas, eu tenho 32 anos e sou do interior de São Paulo, mas moro em Curitiba faz alguns anos. Sempre fui aquele cara de exatas, sabe? Trabalho com TI, gosto de coisa objetiva, números, fatos. Nunca fui muito de igreja, nem de espiritismo, nem nada assim. A minha mãe é católica, mais por costume. Meu pai era um pouco mais supersticioso, mas depois eu falo dele. O que interessa é que, até o Natal de 2022, o máximo que eu acreditava era que algumas casas tinham uma energia estranha e só, nada além disso. Todo ano, desde que meu pai ainda era vivo, a árvore de Natal ela ficava no mesmo lugar, na sala e encostada em uma parede perto da janela. Era uma árvore média, artificial, cheia de enfeites que minha mãe guardava com ciúmes. Cada bolinha tinha uma história, aquelas coisas de família. Depois que meu pai morreu, em 2018, a árvore meio que virou um ritual de manter ele perto. Ele sempre insistia em montar tudo, colocar pisca-pisca na varanda, pendurar guirlandas e essas coisas. Era a atividade favorita dele. Tanto que a árvore foi ele quem fez, junto de um tio meu que faleceu pouco tempo depois. Em 2022, eu decidi passar o Natal lá de novo. Eu e minha irmã mais nova, a Karina, eu morava em outro estado e ela fazia faculdade em outra cidade. Então a casa da minha mãe tinha ficado mais silenciosa. E esse ano em específico eu senti que deveria ir. Peguei ônibus, cheguei uns 3 dias antes da ceia e logo que eu entrei na sala eu vi a árvore montada. Normal, mesmo os enfeites de sempre, mas eu juro que eu tive uma sensação bem estranha. Não teve nada de sobrenatural nesse primeiro momento. Foi só um incômodo. Sabe quando você sente que tem alguém ali, mas não tem? Eu cheguei até a olhar pro canto da sala, atrás da árvore, como se estivesse esperando ver alguém. Só que eu não vi nada, dei de ombros e fui abraçar a minha mãe. Na primeira noite, nada demais. A Karina chegou no dia seguinte, com aquela energia de sempre, falando alto, reclamando do trânsito, da faculdade e da vida. A gente jantou, conversou e foi dormir. A árvore ficava numa posição que, quando você passava para o corredor dos quartos, dava para ver de lado e até aí beleza. Mas foi na segunda madrugada que tudo começou. Eu não sei dizer exatamente que horas eram. Eu tava olhando o celular na hora, mas devia ser lá pelas 2 da manhã. Ah, eu não tava olhando o celular na hora, mas devia ser lá pelas 2 horas da manhã. Eu acordei com sede, como sempre, e fui pra cozinha beber água. A casa estava um pouco escura, só com aquele brilho fraco do pisca-pisca desligado, refletindo um pouco a luz da sala. Quando eu passei pela sala, senti claramente que tinha alguém ali.
Não foi impressão e não foi paranoia. O meu corpo inteiro travou por um segundo. Eu parei na porta da sala e num primeiro momento eu não vi nada. Só vi a árvore, o sofá e a TV desligada. Os móveis estavam todos no lugar. Eu fiquei me sentindo meio idiota e respirei fundo e pensei: caramba, Lucas, que besteira. Você trabalha com servidor, com rede, vive resolvendo bug e vai ter medo da sala escura? Eu dei mais alguns passos e ia virar para o corredor quando, pelo canto do olho, eu vi um movimento atrás da árvore. Não foi sombra de carro passando na rua, não foi reflexo, foi alguém se mexendo. Eu virei o rosto tão rápido que o pescoço até doeu e aí eu vi. Tinha um homem parado atrás da árvore. Ele não estava meio atrás, como se estivesse do lado, não. Ele estava exatamente atrás, bem colado ao tronco, como se estivesse usando a árvore como um ponto de esconderijo, só que sem fazer muito esforço para se esconder. Eu conseguia ver o ombro, parte do peito e principalmente o rosto dele meio entre os galhos. Não era um rosto deformado, nem vermelho, nem com o olho branco para fora. Se fosse, talvez o meu cérebro aceitasse mais fácil que era visão, pesadelo ou sei lá. Era um rosto normal, nada demais. Olhos fundos e pele quase acinzentada, barba por fazer, cabelo escuro, curto. Ele me olhava, sério, direto, sem piscar. Na hora, travou tudo em mim. Eu não conseguia gritar, não conseguia andar. Fiquei parado, encarando de volta, tentando entender se aquilo era verdade. A primeira coisa que eu pensei foi: tem alguém dentro de casa. Por isso que normalmente eu faço com cortes, gente. Um invasor, um louco, um assaltante. Qualquer coisa menos fantasmas. O meu coração disparou e deu aquele gelo nas mãos. Eu me lembro que o meu pensamento foi: se eu piscar, ele some, né? Porque é assim que funciona quando você tá imaginando coisa. Mas eu pisquei e ele não sumiu. Tenso. Pelo contrário, parece que quando eu pisquei, ele inclinou a cabeça só um pouco. Como quem está curioso, como se estivesse pensando: ele tá me vendo mesmo. Eu não aguentei, dei um passo para trás e quando eu fiz isso, a luz da cozinha acendeu. Hidratem-se. Era minha mãe, que tinha acordado também vindo beber água. Ela me viu parado na porta da sala, branco, completamente rígido. Lucas, o que foi? Você tá passando mal? Eu gaguejei, qualquer coisa tipo: ah, tem um homem aqui. Mas quando eu olhei de novo, não tinha mais ninguém atrás da árvore. Só os galhos balançando levemente, como se tivessem acabado de passar a mão neles ou se afastando rápido. A minha mãe, ela correu para olhar, foi até a janela, conferiu a tranca da porta. A Karina acordou, ela foi para a sala, acendeu todas as luzes. A gente revistou a casa inteira, mas não tinha nada. Não tinha nenhum sinal de arrombamento, nenhuma janela destrancada e, claro, nenhum homem. Eu fiquei parecendo o maluco da família. A Karina, ela até tentou aliviar. Disse que eu deveria estar sonhando de olhos abertos e que eu estava muito tempo sem dormir direito. Eu aceitei a desculpa na hora porque era melhor admitir do que admitir que eu tinha visto aquilo. No dia seguinte, eu tentei levar tudo como normal. Ajudamos na cozinha, fomos ao mercado, minha mãe ficou falando da ceia. Eu evitava olhar para a árvore, era meio automático. Quando passava pela sala, o meu olhar corria para outro lado. Era como se estivesse com medo de encontrar o rosto dele ali de novo. À noite, estávamos os três na sala, vendo um filme com a luz apagada e só o pisca-pisca ligado. Foi a Karina quem comentou primeiro: vocês estão vendo isso também ou sou só eu? Eu gelei na hora. O quê? Ela apontou de leve, sem olhar diretamente pro reflexo da TV desligada do lado do filme. Porque eram aquelas TVs que ficavam com reflexo forte no preto, sabe? Olhe, parece que tem alguém atrás da árvore. Eu não queria olhar, mas eu olhei. No reflexo, por um ângulo estranho, dava para ver a árvore e parte do que estaria dela. Eu não queria olhar, mas eu olhei. No reflexo, por um ângulo estranho, dava para ver a árvore e parte do que estaria atrás dela. Por um segundo, parecia mesmo que tinha um rosto entre os galhos. Não era nítido, tanto quanto da outra vez, mas o suficiente para dar aquele mal-estar, sabe? A minha mãe, ela meio irritada, falou: ah, vocês dois também, né? Pararam de assistir filme de terror, né? Viu? É isso que vocês trazem pra dentro de casa. Mas ela mesma evitou olhar por muito tempo. Ela via também.
E esse foi o segundo dia. Na terceira noite, eu já estava bem tenso. Fui dormir tentando não pensar nisso. Por volta das 3 da manhã, eu acordei com um barulho de vidro se vibrando, quebrando, não sei. Sabe quando alguém encosta no vidro da janela e bate de leve? Eu ouvi vindo da sala. O som repetiu 2, 3, 4 vezes. Não era vento nem nada assim. Era um tec-tec-tec insistente. Eu sentei na cama e fiquei escutando. Além disso, eu comecei a ouvir um murmúrio, como se alguém estivesse sussurrando muito baixo, em outro cômodo. Não dava para entender palavras, mas dava para perceber o ritmo. Não era TV ligada, não era rádio. Era aquela fala contínua, quase litúrgica. Uma voz masculina. Eu lembro até de pensar, ué, a TV ficou ligada? Mas a TV da sala já estava com aquele LED vermelho aceso antes de eu deitar. Eu tinha certeza que eu tinha desligado. Dessa vez eu não fui sozinho. Eu fui até o quarto da Karina e eu bati na porta. Karina, acorda um pouco. Ela acordou mal-humorada. Que foi, Lucas? Então eu perguntei. Você tá ouvindo isso? Ela ficou em silêncio e segundos depois murmurou. Esse cochicho? Eu senti o coração disparar. Ela também ouvia. A gente saiu pelo corredor, a luz estava apagada, só tinha aquele brilho fraco da rua entrando. Quanto mais a gente se aproximava da sala, mais claro ficava o murmúrio. Não era português, não era espanhol. Era uma coisa meio contínua, como se alguém estivesse rezando numa língua que eu não conhecia. Quando chegamos na porta da sala, o som ele ficou muito mais nítido, mas não dava para entender. Eram sílabas emboladas, arrastadas, e o tec-tec-tec no vidro continuava. Era como se tivesse uma pessoa do lado de fora batendo com a unha. Eu acendi a luz da sala. Na mesma hora, tudo parou. Silêncio completo. Só o som da geladeira na cozinha. A Karina prendeu a respiração e eu também. Fomos até a janela. A cortina estava parcialmente aberta. Dava para ver a rua. Estava deserta e no vidro tinha marcas e arranhões. Ele estava trincado. Parecia que alguém tinha passado dedos ali, ou garras. Várias linhas finas, algumas mais fortes, como se unhas arranhassem o vidro repetidamente num ponto específico, bem ao lado da árvore, na altura de um rosto. Não eram marcas de crianças. Eram longas, retas, eram insistentes. A Karina passou a mão por cima e sentiu o vidro áspero. Isso aqui não é de hoje, ela falou, mas eu nunca tinha reparado. Eu sabia que eu não estava ficando louco. E pela primeira vez, a Karina, ela também tinha algo concreto para ver. No dia seguinte, eu comentei com a minha mãe. Ela murchou na hora. Ela não fez piada. Não disse que era coisa da nossa cabeça. Ela só suspirou, sentou na cadeira da cozinha e falou: eu não queria falar nada com vocês para não assustar. Aí a gente se entreolhou esperando o resto. Ela contou que, desde o primeiro Natal sem o meu pai, ela tinha a sensação de alguém circulando a sala de madrugada. Que ela já tinha ouvido passos, que às vezes a árvore acordava meio inclinada, como se alguém tivesse esbarrado. E que 2 vezes, enquanto cochilava na poltrona, que ela tinha ouvido alguém dizendo o nome dela baixo, bem perto do ouvido. Mas quando ela abriu os olhos, não tinha ninguém. Ela achava que era coisa da saudade, que era só a mente dela tentando trazer meu pai de volta. Mas o seu pai, ele nunca foi de ficar parado atrás da árvore, né? Ela tentou brincar, só que dava pra ver o medo. Eu não sei exatamente quando a ideia da câmera surgiu, mas eu acho que foi coisa da minha cabeça racional tentando resolver. Se tem alguma coisa acontecendo ali, aí a gente ia gravar. Coloquei o celular apoiado numa prateleira da sala, com a câmera virada para a árvore. Deixei gravando um vídeo durante a noite da véspera enquanto a gente dormia. Na manhã do dia 24, eu acordei cedo e fui direto ver a gravação. Mais de 6 horas de vídeo. Avancei com velocidade rápida até mais ou menos metade. Por um bom tempo, nada. Só árvore parada, só o pisca-pisca desligado e a sala escura. Até que, lá pelas 2:30 da manhã, eu vi uma coisa que até hoje eu tento arrumar desculpas para dizer que é reflexo. A árvore se mexeu sozinha. Não foi um ventinho balançando o galho. Ela deu uma leve chacoalhada, como se alguém tivesse segurado o tronco e puxado um pouco para frente. Eu desacelerei o vídeo. Consegui ver as bolinhas tremendo, um enfeite caindo levemente. E então, por uma fração de segundo, um contorno escuro se materializou atrás dela. Não era nítido como eu tinha visto ao vivo,
mas dava para perceber uma forma humana, mais escura do que a escuridão normal, exatamente naquele lugar, como se a sombra de alguém que não existe estivesse se posicionando ali. Eu chamei a Karina. A minha mãe, ela também viu. Ninguém falou nada por alguns minutos. A minha mãe começou a chorar. Eu sabia que não era só coisa da minha cabeça. E para piorar, quando eu deixei o vídeo rolando mais alguns segundos, ouvimos aquele mesmo murmúrio de antes, muito baixo, mas capturado pelo microfone. Não dá para entender o que é, mas dá para ouvir que é uma voz. Não é chiado de ambiente, não é barulho de rua, é uma voz sussurrando alguma coisa que não dá para identificar. A partir desse momento, o clima ele já mudou. A ceia que a gente estava preparando já não estava mais só na alegria. A gente tentava agir normal, mas a casa parecia pesada. A minha mãe ela ficou mais calada. Karina evitava olhar para a sala, e eu confesso que, no fundo, ainda tinha uma parte de mim tentando achar uma explicação racional. Reflexo, bug da câmera, efeito pareidolia, não sei o que é isso. Qualquer coisa. Mas é difícil você se apegar à lógica quando 3 pessoas diferentes estão ouvindo e estão vendo coisas que não deveriam estar ali. Na noite de Natal, a casa estava cheia. A minha tia, meus primos, um vizinho mais próximo. Eu não falei nada para eles, não queria virar motivo de piada de Natal. Mas aquilo que estava ali não gostaria de ser ignorado, então as coisas pioraram. Foi quase meia-noite. A gente já tinha comido, estava todo mundo conversando, rindo, falando alto. As luzes da sala estavam acesas, a árvore ligada com pisca-pisca. Em um certo momento, a minha prima de 8 anos, a Júlia, ela parou de brincar e ficou olhando fixamente para a árvore. Ela inclinou a cabeça, franziu a testa como uma criança faz quando está curiosa e perguntou quem era aquele tio ali. Todo mundo parou. Que tio, Júlia? Ela apontou com o dedinho sem tirar os olhos. Aquele que está escondido atrás da árvore. Ele está sorrindo. Eu juro que senti o chão sumir por alguns segundos. O meu corpo inteiro gelou e a Karina olhou para mim, pálida. A minha mãe ela apertou o terço que ela tinha no bolso. A sala ficou estranhamente silenciosa por alguns segundos, como se até o barulho da rua tivesse parado. A minha tia riu, aquele riso sem graça de que o adulto dá quando não sabe o que fazer. Ai, que menina, que tio, não tem ninguém ali. Mas a Júlia insistiu. Tem sim, ele tá ali faz tempo e ele não pisca. Eu me levantei e fui até a árvore. Era como se eu pudesse pegar alguém ali atrás. Claro, não tinha ninguém. Só os galhos, os enfeites, o cheiro leve de poeira. Mas aquela sensação de estar sendo observado era tão forte que eu tive que sair um pouco de perto. Pouco tempo depois, a luz da sala começou a piscar. Não era o pisca-pisca, mas era a lâmpada mesmo. Apagava, voltava, apagava, voltava. Alguém fez piada de energia ruim, mas não parecia engraçado. Entre uma piscada e outra, eu tive a impressão de ver, bem rápido, uma silhueta um pouco mais escura atrás da árvore. E eu juro por tudo que é mais sagrado. Em uma dessas piscadas, enquanto a sala ficou quase totalmente no escuro por meio segundo, eu ouvi uma voz masculina. Ela estava bem perto do meu ouvido e ela disse baixo: Eu prefiro quando está cheio assim. Eu virei na mesma hora, só que ninguém estava por perto. Então, a Karina estava do outro lado da sala e minha mãe sentada. As pessoas conversavam, riam, falavam de outras coisas. Eu fiquei quieto e não contei isso naquele momento. Fiquei com medo de falar em voz alta e dar mais corpo para aquilo. A noite acabou e as pessoas foram indo embora. Sobrou só a gente de novo. A minha mãe insistiu para dormir no quarto dela, mas eu não quis. Não sei se foi orgulho ou se foi teimosia. Karina dormiu ali. Fui pro meu quarto, mas eu deixei a porta entreaberta. Eu olhei pela última vez pro corredor que dava visão parcial da sala. A árvore que estava ali, iluminada, silenciosa. Por volta das 3 horas da manhã, eu acordei com uma sensação horrorosa. Era uma sensação que eu nunca tinha sentido na vida. Não foi dor, não foi falta de ar. Foi a sensação de que tinha alguém em pé, exatamente do lado da cama. Tava me olhando. Eu abri os olhos aos poucos, com medo de ver, e graças a Deus não vi nada ali do lado. Mas, pela fresta da porta entreaberta, dava para ver um pedaço da sala. E o que me fez querer fechar os olhos e nunca mais abrir. A árvore estava toda torta. Não estava caída, mas estava inclinada para frente, como se alguém a tivesse puxado pelo tronco, tentando arrastá-la. E atrás dela, só com a parte do corpo visível, eu vi de novo o mesmo homem. Agora tinha mais detalhes.
A roupa dele era estranha, parecia antiga, uma camiseta escura abotoada, sem cor definida. Ele segurava o tronco da árvore com uma mão, como se estivesse se apoiando ali para olhar para dentro do corredor. O rosto dele estava completamente virado na minha direção e ele sorria. Um sorriso discreto, sem dente à mostra, mas que dava muito mais medo do que se fosse uma careta. Era um sorriso de quem se sente em casa, eu acho. Eu não sei quanto tempo eu fiquei olhando aquilo, sem piscar e sem respirar direito. Em algum momento, eu tive coragem de esticar a mão e puxar a porta mais um pouco e fechei tudo. Na mesma hora em que tirei o olhar dele, eu ouvi, bem distante, mas ainda dentro da casa, uma risada baixa. Não era uma gargalhada, era uma risadinha curta, como se alguém tivesse achado graça da minha reação. Na manhã seguinte, eu falei tudo para as duas. A minha mãe não duvidou nem por um segundo e Karina também não. A essa altura, a gente já tinha visto coisas demais para tentar ser racionais. A minha mãe ligou para uma senhora da igreja que ela conhece, daquelas bem antigas, que fazem reza na casa. Ela veio na mesma tarde. Não vou entrar em detalhes da oração, porque sei que tem gente que não acredita. E até 2 anos atrás eu também reviraria os olhos. Mas o fato é que, enquanto ela andava pela sala, com um copo de água e um terço rezando baixinho, em um determinado momento ela parou bem ao lado da árvore, fechou os olhos com força e sussurrou: "Ele tá aqui." Minha mãe começou a chorar de novo. Eu e Karina ficamos calados. Depois da reza, a sensação da casa melhorou. Pelo menos por um tempo. A árvore ficou no lugar e não tivemos mais cochichos tão claros. A noite seguinte foi suportável. No dia 26, desmontamos a árvore. A minha mãe queria se livrar dela, jogar fora, mas eu falei pra guardar. Não sei dizer se foi curiosidade ou medo de piorar alguma coisa se a gente mexesse demais. Ela acabou guardando no cantinho dos fundos. Os meses se passaram. Eu voltei pra Curitiba, Karina pra faculdade. A vida, de certa forma, foi seguindo. Mas quando chegou dezembro no ano seguinte, em 2023, a minha mãe me mandou um áudio no WhatsApp chorando. Eu lembro de cada palavra. Ela disse: "Lucas, eu não tinha montado a árvore ainda, mas hoje eu acordei de madrugada e eu tive certeza de que tinha alguém na sala. A sensação é a mesma. Eu tô com medo de deixar o Natal chegar esse ano." Eu fui pra lá de novo e não deixei minha mãe passar aquilo sozinha. A gente decidiu não montar árvore naquele ano, nada de pisca-pisca, nada de enfeite. Mas mesmo assim, em algumas noites, lá pelas 2, 3 horas da manhã, a gente ouvia passos leves indo da porta até o local onde todos os anos a árvore sempre ficava. Eu não sou mais daquele tipo cético e irritante de antes. Não saí abraçando qualquer explicação espiritual. Mas hoje eu sei que tem coisas que simplesmente fogem do que eu consigo entender. E eu sei, principalmente, que tem alguma coisa naquela casa que, por algum motivo, se manifesta apenas no Natal e gosta de ficar ali, atrás da árvore, observando. Este ano, a minha mãe já avisou que vai passar o Natal comigo em Curitiba. Desde que na casa dela não tenha mais árvore, ela quer qualquer coisa. No ano passado, ela passou com Karina. Eu não posso julgar porque, às vezes, quando eu passo por alguma loja decorada de Natal e eu vejo alguma árvore grande num canto, eu não olho imediatamente para frente dela. O meu olhar vai direto para o espaço atrás, como se eu esperasse ver, em qualquer lugar, aquele mesmo homem, parado, me olhando e me esperando piscar. Aí, gente, o relato acaba aqui. E a moça que mandou, ela falou que tem mais coisa a respeito desse homem, do pai e tudo mais, e perguntou se podia mandar o que seria uma continuação do relato, um complemento, e sim, você pode, por favor, eu vou adorar ler, vou trazer aqui também. Então é isso, o relato acabou sendo este. Perdão se teve algum erro ou algum barulho no meio, mas como vocês pediram sem cortes, aqui está. Se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever agora, curtir o vídeo se você ainda não curtiu. Deixa um comentário bem bacana, porque isso ajuda muito o vídeo a subir. E quem sabe, se aparecer a opção de hypar, você não hypa aí pra mim também. As minhas redes sociais estão aqui embaixo, mas são todas @debaconterror. E também eu vou estar tentando trazer mais vídeos aqui pro perfil. Tô com gente me auxiliando na edição agora, porque sozinha eu não dou conta de postar vídeo diário no TikTok e vídeo com mais frequência aqui. Então, se vocês gostaram de vídeos um pouco mais sem cortes, ou se vocês acham que dá pra trazer uma vez ou outra, sem atrapalhar o que já tem normalmente aqui no perfil, comentem que eu quero muito saber. Perdão, eu tô um pouquinho de refluxo hoje, porque eu comi muito lanche ontem, eu não me arrependo. Então é isso, muito obrigada a quem colou até aqui. Mandem relatos de vocês se vocês tiverem algum e quiserem que eu leia.
E é isso, sugestões de creepypastas também são aceitas. Um beijo e até o próximo vídeo.